A vaca, um dos animais mais presentes na vida humana ao longo da história, é muito mais do que aparenta. Ela não é apenas uma fonte de alimento e sustento, mas também uma criatura fascinante, cheia de curiosidades e peculiaridades que poucos conhecem. Prepare-se para descobrir tudo o que você jamais imaginou sobre esse animal que, apesar de parecer tão comum, carrega uma complexidade surpreendente em seu mundo. Você sabia que as vacas possuem um sistema digestivo único no reino animal? Diferente de muitos outros mamíferos, elas têm 4 estômagos, um rumen, retículo, omaso e abomaso. Isso permite que elas aproveitem ao máximo os nutrientes de alimentos fibrosos como a grama, que seria impossível de digerir para outros animais. Esse processo de digestão é tão fascinante que os cientistas ainda estudam como o rumen consegue abrigar bilhões de micro-organismos que ajudam na quebra da celulose. É quase como se as vacas tivessem um pequeno ecossistema funcionando dentro delas. Impressionante, não é? E o comportamento social delas? Talvez você já tenha reparado em um grupo de vacas no pasto, mas o que provavelmente não sabe é que elas criam laços sociais profundos entre si. Estudos mostram que as vacas têm melhores amigas dentro do rebanho. Sim, isso mesmo. Quando separadas de suas companheiras preferidas, elas demonstram sinais claros de estresse, como inquietação e redução na produção de leite. Esse detalhe revela o quanto elas são animais emocionais e sociais, algo que nem sempre associamos a elas. Outro aspecto curioso é a comunicação das vacas. O famoso mu não é apenas um som aleatório. Cada vocalização tem um propósito. Elas utilizam diferentes tipos de mugidos para expressar fome, ansiedade, conforto e até para chamar seus bezerros. Aliás, os bezerros também têm algo especial. Ao nascer, eles conseguem reconhecer a mãe em meio a dezenas de outras vacas apenas pelo som e pelo cheiro. É uma conexão tão forte que lembra, de certa forma, o vínculo entre mães e filhos humanos. E por falar em bezerros, vamos explorar um pouco sobre a maternidade das vacas. Elas são mães incrivelmente dedicadas. Quando um bezerro nasce, a mãe lambe o filhote para limpá-lo e estabelecer um vínculo imediato. Esse comportamento também ajuda o bezerro a começar a respirar corretamente. Durante as primeiras semanas de vida, a mãe está sempre alerta, protegendo o filhote de possíveis ameaças. É uma demonstração clara de instinto maternal e cuidado. Mas a vaca também possui um impacto gigantesco na história e na economia mundial. Você sabia que, na Índia, as vacas são consideradas sagradas? Elas simbolizam a vida e a generosidade, sendo protegidas por leis em muitas regiões do país. Já em outras partes do mundo, como no Brasil, elas são uma das bases da economia agrícola. O Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina e leite do planeta, e isso se deve à enorme população de bovinos criados em nosso território. Só para você ter uma ideia, existem mais vacas no Brasil do que pessoas. E não podemos deixar de falar sobre o leite, um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo. As vacas leiteiras modernas podem produzir cerca de 30 litros de leite por dia, mas isso só é possível graças a décadas de melhoramento genético e cuidado especializado. No entanto, é importante destacar que a produção de leite também levanta questões ambientais e éticas. O impacto da pecuária no desmatamento e na emissão de gases do efeito estufa é um assunto que precisa de atenção. Mas há avanços sendo feitos. Pesquisas estão buscando formas de reduzir a pegada de carbono da pecuária, e alguns agricultores já estão adotando práticas mais sustentáveis. Falando em sustentabilidade, as vacas também estão no centro de uma questão científica intrigante em como o metano produzido por elas afeta o planeta. Durante a digestão, as vacas liberam metano, um gás de efeito estufa muito mais potente que o dióxido de carbono. Para reduzir esse impacto, cientistas estão estudando maneiras de modificar a dieta das vacas, incluindo suplementos que reduzem a produção de metano. Já imaginou que a solução para uma questão ambiental tão grande pode estar no que as vacas comem? Agora, vamos voltar ao campo, onde as vacas vivem. Apesar de sua aparência calma e tranquila, as vacas são mais inteligentes do que muitos imaginam. Elas conseguem resolver problemas simples, lembrar de eventos passados e até aprender com a experiência. Em um experimento, vacas foram treinadas para pressionar botões e receberem comida como recompensa, demonstrando uma capacidade cognitiva que surpreendeu os cientistas. Essa inteligência prática é um exemplo de como elas estão mais conectadas ao ambiente do que aparentam. E que tal falarmos sobre a importância cultural das vacas? Elas aparecem em mitos, histórias e até religiões em várias partes do mundo. Em muitas culturas antigas, as vacas eram vistas como símbolos de fertilidade, força e abundância.
Na mitologia nórdica, por exemplo, uma vaca chamada Alduma foi responsável por alimentar o gigante primordial Ymir com seu leite. Já na cultura egípcia, a deusa Hathor era representada como uma vaca, sendo associada ao amor e à maternidade. E além de tudo o que já mencionamos, a relação entre as vacas e os humanos vai muito além da utilidade prática. Há algo profundamente simbólico nessa conexão. Desde as pequenas fazendas até os grandes pastos industriais, a imagem das vacas pastando tranquilamente no campo evoca sentimentos de paz e harmonia. Elas são frequentemente associadas à simplicidade e à vida rural, nos lembrando de um tempo em que a relação com a natureza era mais próxima e menos apressada. Mas o que poucas pessoas sabem é que as vacas também têm preferências. Elas gostam de lugares calmos, com sombra e água fresca, e podem ser bastante exigentes em relação à qualidade do pasto. Quando vivem em boas condições, demonstram sinais claros de bem-estar, como deitar para ruminarem em paz. Essa rotina simples, mas cheia de significado, é um indicativo do equilíbrio que elas mantêm com o ambiente. Outro fato intrigante é que as vacas têm uma excelente memória. Elas conseguem reconhecer rostos humanos e lembrar de pessoas que as trataram bem ou mal. Em fazendas onde recebem carinho, elas tendem a ser mais dóceis e até seguem os cuidadores. Alguns fazendeiros relatam histórias emocionantes de vacas que demonstram gratidão, como se entendessem os gestos de bondade feitos a elas. Agora, vamos explorar um ponto curioso: as vacas têm hábitos peculiares que revelam muito sobre suas personalidades. Por exemplo, elas têm um relógio biológico bastante preciso. Se você observar um grupo de vacas, perceberá que elas seguem horários quase exatos para comer, descansar e ruminar. Isso é ainda mais evidente em ambientes naturais, onde elas se ajustam ao nascer e pôr do sol. Essa rotina organizada é outro traço que torna esses animais tão interessantes. E quem imaginaria que as vacas também têm um lado divertido? Em fazendas onde tem mais liberdade para explorar, elas podem correr, brincar e até pular de alegria, algo que muitos acham improvável para um animal de seu porte. Esses momentos mostram que elas têm mais personalidade e vitalidade do que muitos acreditam, desafiando o estereótipo de que são apenas animais lentos e preguiçosos. Por fim, precisamos refletir sobre como podemos retribuir tudo o que as vacas nos oferecem. Garantir que elas vivam em condições dignas, livres de maus tratos e com respeito à sua natureza, é uma forma de valorizar esses incríveis animais. Afinal, cada vaca tem sua própria história, suas particularidades e um papel único no equilíbrio do mundo. E se você acha que já sabe tudo sobre as vacas, lembre-se, elas ainda têm muito a nos ensinar, desde a importância dos laços sociais até a forma como interagem com o ambiente. Então, da próxima vez que você passar por um campo e avistar uma vaca, talvez seja o momento perfeito para refletir sobre o impacto desses animais na sua vida e no planeta. Elas são, sem dúvida, um presente da natureza que merece ser celebrado e protegido. Para encerrar, não podemos ignorar a relação única entre humanos e vacas. Esses animais têm sido nossos companheiros há milhares de anos, desempenhando papéis essenciais em nossa sobrevivência e desenvolvimento.